Olá, tudo bem? O que eu vou compartilhar com vocês aqui são algumas sugestões, algumas orientações para você que está estudando martinismo ou que pretenda estudar. Não vou compartilhar conteúdo de manuscrito, eu assumi um compromisso neste sentido e não vou fazê-lo. Porém, nada me impede de eu lhe trazer algumas orientações baseadas em parte nos meus estudos e em parte num conjunto de manuscritos mais antigos da década de 50 que eu tenho em meu poder. Então eu vou trazer em duas etapas. Uma primeira etapa, uma sugestão de orientação para estudo do grau associado. O que você deve ter em mente? No grau associado, estuda-se o ternário, toda a estrutura é do ternário. Os 3 graus do martinismo têm um propósito muito bem definido, que é, num primeiro grau, de onde eu vim, num segundo grau, quem que eu sou, e no último grau, no grau SI, para onde eu vou. Essas 3 etapas, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento da consciência. Os ensinamentos contidos nos manuscritos e aqueles que você obtém no templo, principalmente, que são ligeiramente diferentes daqueles que você recebe em casa, eles se propõem de forma integrada a este desenvolvimento, numa perspectiva mental, em termos de atitude, comportamental, isto é fundamental desde a iniciação ao grau associado, mas principalmente numa perspectiva emocional e no desenvolvimento da sua consciência. São propostos a você métodos extremamente simples, práticos, eficazes, sem nenhuma contraindicação ou problema, para você atingir estes objetivos. No primeiro grau, o foco está no ternário. Pappus foi quem organizou a estrutura martinista dos ensinamentos que hoje são transmitidos, e ele teve uma brilhante ideia. Não foi o único, à sua época todos faziam, mas a estrutura que Pappus propôs ao martinismo, de todas, talvez seja a mais lúcida, a mais inteligente, a mais óbvia, que é baseado nas letras do alfabeto hebraico. Lá no final dessa apresentação, eu vou trazer um spoiler de uma série de manuscritos que, por uma razão ou por outra, foram retirados dos manuscritos publicados no Brasil a partir de 1994, que é o ano que eu entrei para o martinismo, e são os manuscritos martinistas da morte mais antigos que eu tenho. Tá? Entretanto, como eu disse, eu consegui uma série em espanhol de 1955, possivelmente escrita ainda por Ralph Lewis. E destes manuscritos, eu vou tecer alguns comentários ao final dessa apresentação para você entender a importância de um aspecto martinista que, em algumas organizações martinistas, ainda é considerado relevante e existem algumas práticas nessa direção, que são as práticas originais. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, faça seus comentários. Se não gostou, faça o seu comentário da mesma forma. Não deixe de participar do que eu vou colocar. Nos manuscritos originais, remete-se aos textos, principalmente de Martinet de Pasquali, para tratar da criação. Existe toda uma discussão sobre a natureza de Deus
que é extremamente interessante e que nos manuscritos mais recentes foi deixada de lado. Porém, eu vou tentar trazer isso à luz da filosofia e dos conceitos do judaísmo, porque é de lá que provavelmente Pasquali buscou as primeiras referências. Então, a gente precisa considerar que para os judeus, as letras e os dígitos, ou seja, os algarismos, precedem a criação, que se manifesta através dos 32 caminhos da sabedoria. Os 10 dígitos se manifestam através dos 10 sefirot. Letras e dígitos são responsáveis por nos indicar a qualidade, muito importante isso, e a quantidade de qualquer atributo, entidade ou manifestação da criação. Então, nos textos de Saint-Martin, nos textos de Pasquali, toda vez que ele se refere a letra ou número, e principalmente número, e que eventualmente é replicado nos manuscritos, a gente precisa se reportar à forma como os judeus faziam isso. Em algum ponto das monografias, dos manuscritos, ainda do primeiro grau, é passada uma sugestão de como você pode fazer isso por meio da redução teosófica. Apenas esse tema não é aprofundado e talvez não seja realmente necessário, a menos que você queira se tornar um cabalista. Alguns números básicos ali colocados são, vamos assim dizer, mencionados, mas não é preciso desenvolver tanto assim esse conceito, porque não está diretamente ligado ao objetivo de saber de onde você veio. Então, para saber de onde você veio, primeiro é tratado a criação. A criação, sob uma perspectiva de Martinet de Pasquali, resulta no quadro natural, resulta no eixo fogo central incriado, que é onde a manifestação da consciência e, consequentemente, do homem ocorre, com as devidas etapas. Então, o primeiro passo que você precisa compreender é a criação. Para que você precisa saber da criação? Então, vamos imaginar que você, ternário, você é composto de corpo, alma e espírito. Espiritualmente, a sua linhagem está remontada aos anjos, arcanjos e, em última instância, ao próprio ser espiritual, Deus. Animicamente, você, a partir do momento em que você fez uma iniciação, através do cordão, você está ligado aos mestres do passado. E corpo, através do seu DNA, você está ligado aos seus ancestrais, pais, avós, bisavós, sucessivamente. Então, a discussão a respeito da sua herança familiar, ela não faz parte da discussão martinista. Entretanto, a discussão sob a perspectiva espiritual e anímica, esta sim, esta é de nosso interesse. Então vamos tentar começar bem do comecinho, porém, eu não vou me dar ao trabalho de entrar em detalhes, apenas mencionar e você vai aos seus manuscritos ou você vai pesquisar no início do Tratado da Reintegração dos Seres, de Martinet de Pasquali, e se quiser acrescentar um pouquinho, você pode pesquisar também nos livros de Saint-Martin. Saint-Martin, principalmente no livro no Ecce Homo, né? Eis o Homem,
A versão de Saint-Martin é extremamente apropriada para o estudo do grau associado. Inclusive, eu recomendo a você que leia o Tratado da Reintegração dos Seres, a descrição que é feita da criação. Ela é simbólica e, ao mesmo tempo, literal. E o ternário se manifesta diversas vezes. O ternário ele é fundamental, porque ele está no começo de tudo, né? E está representado, ela que diz lá que no começo, Deus criou seres espirituais. E depois continua, tá? Então é antes do tempo, tá? Antes do tempo, então não havia o tempo. Deus existe independente do tempo. No âmbito da criação, essa primeira etapa da criação se dá através das 3 letras mães, que são o fundamento ou origem das demais letras do alfabeto hebraico. Então, essas 3 letras mães, aqui eu tenho representado o Auen, que quer dizer inspiração, e que se compõe de um ponto, que é símbolo do eterno e do infinito, do qual emanam 3 raios, formando um conjunto de 4 elementos. Nesse caso, o 1 gera o 3. Vou repetir a frase de Martinet de Pasquali literalmente. Então, leia aqui entre aspas. Antes do tempo, emanou Deus seres espirituais para a sua própria glória, na sua imensidão divina. Que seres são esses? Correspondem aos serafins, querubins e tronos da primeira geração. Aí você vai a Dionísio, se você quiser, e você pesquisa um pouquinho sobre as hierarquias angélicas, e você vai observar que lá no topo você vai encontrar os serafins, querubins e tronos. Depois você pode pesquisar um pouquinho mais em Enoque 2 e no Apocalipse, e você terá referências sobre eles. Cada uma dessas hierarquias cumpre um papel muito específico e estão associados ao Aleph, Mem, Shin. Então, esse Aleph, Mem, Shin, 3, vai gerar 1 novamente. Este 1 vai gerar mais 3. Esse 3 vai gerar um outro 1, que vai gerar mais 3 e gera mais 1. Tá? Então, veja, não é de pai e mãe, é pai, mãe e Espírito Santo. É essa basicamente a ideia. Masculino, feminino, e é uma energia vitalizante que está por trás, que é sagrada. Sempre 3 que geram um. É importante você ter esse conceito. Então, o princípio do Aleph, Mem, Shin, das 3 letras mães, se repete ao longo de toda a criação e pode ser encontrada em todos os aspectos do nosso mundo visível, do nosso corpo. Então, se você observar o seu dedo, ele é dividido em 3 falanges. O seu rosto é dividido em 3 partes. O seu tórax é dividido em 3 partes. E todas as nossas divisões, tudo o que nós formos encontrar, é 3 partes. Até o fogo, como nós o conhecemos, fogo que incendeia, ele também é composto de 3 partes: combustível, comburente e oxigênio. Você elimina uma delas, você elimina o fogo. Então você elimina um desses aspectos da natureza do ser, corpo, mente e alma, corpo, espírito e alma, o ser deixa de existir enquanto individualidade. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, eu faço uma distinção, até para tornar um pouquinho mais especializado esse conceito de espírito e alma. Não uso o conceito dos espíritas,
eu uso um conceito que é talvez um pouco mais técnico, mais elaborado, embora extremamente simplificado, e o que eu coloco como alma não é o que está exatamente nos manuscritos. O que está nos manuscritos como alma, de fato, é o espírito, porque ele faz uma associação, Pappus fez, com uma expressão chamada Ami, que vem lá do hinduísmo. Então, no início do século XX, Pappus recebeu influências do hinduísmo, não foi só Pappus, mas o hinduísmo entrou de uma forma forte nas sociedades e organizações iniciáticas do início do século XX, e foi feita uma substituição do que era alma porque o que era espírito, diferente do que é encontrado nos textos cristãos mais antigos ou mesmo nos textos pré-cristãos. Então, eu vou me manter a esse texto mais antigo, que a gente pode dizer cristão, onde corpo não há o que discutir, mas alma e espírito são elementos muito particulares, mas diferentes da descrição indicada nos manuscritos martinistas. Pois é, os serafins, querubins e tronos, eles dão o impulso para a criação, mas eles não participam da criação. Na verdade, toda a criação funciona por delegação de competências. Então, serafins, querubins e tronos são responsáveis, basicamente, pela arquitetura do que virá a ser a criação. E na árvore da vida são representados pelo que nós conhecemos como Ein, Ein Sof e Ein Sof Auer. De certa forma, eles, ao criarem a esfera seguinte, que é conhecida como dominações, virtudes e potestades, que eu prefiro chamar de arqueus, tá? Então, os serafins, eles geram o que vem a ser o Ein, Ein Sof Auer, e que é representado pela hierarquia seguinte, angélica, que são as dominações, as virtudes e as potestades, na expressão cristã. Na expressão grega, as potestades são os arqueus, que são efetivamente aqueles que administram o nosso tempo. Neste caso, nós temos três que se espelham em três que geram um. No caso, eles vão estar gerando o germe da árvore da vida. Então, este desenho, da forma como está representado, esse diagrama que você tem aí, ele é a etapa seguinte. Tá? Ele é a luz, porque Ein Sof Auer representa 3 graduações da luz, já na esfera seguinte. A luz não visível é aquela da hierarquia, onde nós encontramos os serafins, os querubins e os tronos. Os tronos são responsáveis por dar direção e ritmo. E aí, depois nós temos a sequência, onde nós encontramos as dominações, as virtudes e as potestades. As potestades são os arqueus, eles são responsáveis por estabelecer as eras. Então, os arqueus ou as potestades são, dentro da esfera dos anjos, aqueles responsáveis por determinar as diversas eras, eu vou preferir chamar as eras culturais da humanidade, uma vez que isto é o aspecto importante que nos interessa enquanto humanidade, enquanto homem, enquanto Adão. Você percebe como a ideia, o conceito do ternário se repete? Como ela se manifesta? Como ela é efetivamente o embrião da criação? Pois é.
existe mais uma terceira etapa. E nesta etapa é que surgem as letras mães. Então, o germe da consciência humana, representada no diagrama anterior como um ponto, ele se expande em 3 círculos. Esses círculos, de fato, eles são concêntricos, a gente precisa compreendê-los dessa forma. Cada um associado a uma letra mãe. E é nesta ocasião que a gente tem a formação do homem, que no princípio, lembra que está escrito lá nos manuscritos, podia ler diretamente da mente da eternidade. Palavras de Martinet de Pasquali. Este aspecto da criação, das 3 letras mães, onde o homem é formado, onde o homem é criado, ocorre no eixo fogo central incriado, onde atuam os principados, os arcanjos e os anjos. Tá? Então, 3 dando origem a 1, ao Adão, antes da queda. Este diagrama que você está vendo à esquerda, ele resulta na árvore da vida. Mas é uma árvore da vida que não é a árvore da vida luriânica. É a árvore da vida antes da queda, quando o homem ainda podia ler diretamente na mente da eternidade. Pois é, você conhece a história. Diz lá que o homem caiu. Martinet de Pasquali faz uma longa dissertação sobre o processo da queda, discute detalhes, vários motivos. O fato é que, na medida em que o homem caiu, e nesse diagrama o homem está representado pelo ponto abaixo de todos os 3 círculos, que se você puder observar, 2 deles desceram. Tá? O que aconteceu? O homem se afastou da origem de sua criação, passando a depender de agentes intermediários para se comunicar com o Eterno. Então, aí está a origem e a necessidade do culto. Tanto que, por diversas vezes, foi instado ao homem, tá, de prestar culto ao Senhor e explicava-se o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Então, esta é a razão, a queda é a razão pela qual existe um segundo diagrama da árvore da vida, que representa o homem após a sua queda, onde você tem o reino, Yesod e Tiferet, colocados um raio, vamos pensar, abaixo, que você vê bem nesse diagrama, né? E existe entre a primeira esfera e a segunda um intervalo que nós conhecemos como abismo. Esse abismo é, de fato, o hiato existente entre a eternidade e nós. Mas a eternidade e nós, incluindo essas 3 esferas angélicas, extremamente importantes para a nossa evolução. Tanto que, no 2º grau e no 3º grau, no grau iniciado e no grau SI, são passadas instruções para você recuperar o acesso ao Santo Anjo Guardião. Onde no seu corpo você precisa focar e o que você deve fazer. É fundamental para que a sua prece seja ouvida, para que o Eterno te ouça e você não fique perdido no meio da multidão. Então, se você quiser efetivamente recuperar toda a glória que é descrita nos manuscritos iniciais do grau associado, toda a glória que é descrita nos textos de Saint Martin, toda a glória que é descrita nos
nos textos originais de Pasquali e eventualmente nos de Jacob Böhmer, você, passo 1, você precisa se alinhar, sintonizar com esta esfera angélica. É mais ou menos como você possuir, ter acesso à senha do Wi-Fi. A senha do Wi-Fi te permite acesso à internet e, por meio dela, ao mundo. A mesma coisa se dá, a senha do Wi-Fi é o nome do seu santo anjo guardião. Saber o nome do seu santo anjo guardião te dá o acesso ao plano espiritual de maneira plena. Senão, você vai andar com uma internet discada. Quais são as atribuições dessas 3 letras mães? Elas são mães. Veja, não são pais, são mães. Elas são mães porque elas dão origem, dão nascimento ao restante do alfabeto hebraico. Então, essas letras são a letra Mem, que pode ser desenhado tanto aberto ou fechado. Fechado, ele é empregado no final das palavras. Essa letra representa o útero. Fechado, os 9 meses em que está fechado. Aberto, o período de parto. Em conjunto, ele significa a metamorfose. Então, o Men é exatamente a letra da mudança, a que dá o nascimento ao novo homem. Nos manuscritos, indica que parte do corpo ela se refere. E o Aleph, essa letra representa o mestre, o professor. Compôs-se de 2 Yod e um Vaf em diagonal, ou Val, né? Vaf em diagonal. O Yod representa o eterno além de nossa compreensão, repare, um acima, outro abaixo. E o Yod abaixo é que representa a humanidade. O Vaf representa a fé, ou, numa perspectiva martinista, a reconciliação. Possível apenas aqueles que forem humildes com relação a Cristo e Micael, são 2 entidades diferentes, que são senhores da esfera solar, que é onde essa letra é encontrada. Por fim, as atribuições da letra Shin, que embora existam 4 tipos diferentes de Shin, normalmente ele se compõe de uma linha horizontal, abaixo, sobre a qual se elevam 3 linhas verticais, cada uma com um iot em seu topo. A letra em si tem o formato de uma coroa, olha que interessante. Essa letra pode ser interpretada como a união dos 3 aspectos ou dimensões do ser humano, existentes em potencial desde o nascimento, mas que necessitam de aperfeiçoamento ao longo das vidas. Medite, como diria o irmão José. Reflita sobre o que essas letras representam, o que elas são dentro de você, como elas operam dentro de você, o que elas proporcionam. Se for o caso, retome aos manuscritos iniciais do grau associado, onde você terá informações a respeito das atribuições dessas 3 letras e outras comparações. Pois é, o spoiler é que os manuscritos do grau associado de 8 a 14 tratam da natureza tríplice do homem. E aí detalham, né, que ao longo desse processo evolutivo, desde que o homem era um germe, o como evoluiu o corpo, a alma e, por último, o espírito. Deixa eu abrir um parênteses e explicar um pouco a minha nomenclatura, como é que eu utilizo, para não deixar dúvidas. Eu disse que eu faria isso aqui no final. Corpo, não há necessidade de dizer o que é. O corpo se comunica com a alma através dos sentidos. A alma funciona como uma espécie de um Windows, é plástica, não nos pertence, está associada ao santo anjo guardião,
E a consciência é a sede do espírito, essa sim é divina, tá? A consciência é um atributo divino. Por ocasião do nascimento, tá? A consciência se infunde no corpo e é amalgamada plasticamente pela alma, tá? A consciência não dialoga diretamente com o corpo, ela precisa da alma, por isso que é uma espécie de Windows, né? E ela o faz através das intuições e dos sonhos místicos ou das visões proféticas, né? E, como eu disse, o corpo o faz através dos sentidos, né? Nas monografias, nos manuscritos, explica que, por ocasião dos sonhos, né, normalmente, né, eleva-se a alma com o espírito do corpo, sem se separar do mesmo. Há, inclusive, 2 diagramas explicando exatamente como isso funciona. E nestes 2 diagramas explica o papel e a importância dos sonhos. Quando você pensa na importância do sonho, você pensa na importância do sono. E só para te dar a dica, né? Se você quiser um bom sono, você precisa de um bom estado de vigília. O nosso dia de 24 horas é de novo dividido em 3 períodos de 8 horas. 3, o ternário, novamente. E este período de repouso, ele é essencial. A meditação, o relaxamento ou o sono profundo permitem que a alma com a consciência se destaquem do corpo para que o corpo descanse e a alma também, junto com o espírito, descanse. Tá? O nosso corpo é menor, então, seguindo um princípio de Saint-Martin, no plano material, o maior se alimenta do menor, mas no plano espiritual ocorre o contrário. O menor se alimenta do maior. Então, a alma e a consciência, elas precisam se destacar para se alimentar dos planos espirituais, né? São corolários desta informação contida sobre os sonhos, os processos de vida e morte. Então, como ocorre a vida e como ocorre a morte, né? E onde esses espíritos demoníacos, vamos chamar assim, de uma maneira muito singela, né, interagem no processo de encarne e no processo de desencarne. Os manuscritos desses de 8 a 14 se referem diversas vezes a ciclos reencarnatórios. Então, ele parte do princípio da reencarnação. Estes manuscritos têm forte influência de conceitos hindus, inclusive com termos que são hindus. Como eu disse, ame para a alma, que de fato é espírito, né? Esses conceitos são extremamente importantes. Por qual razão? Né? Faz parte do desenvolvimento do buscador, do místico, tá? Este trabalho, eu vou chamar entre aspas, tá? Realizado durante o período de sono, onde ele deve desenvolver e expandir também a sua consciência. Normalmente a gente se entrega e deixa rolar, tá? E o que é sugerido, o que é proposto, tá? Embora não de forma clara, tá? Normalmente é o mestre que faz estas menções, é que se aproveite este período de 8 horas de repouso do corpo, onde a alma está mais firmemente ligada à consciência, sem se desligar do corpo, para realizar conscientemente determinadas atividades espirituais. Na Ordem Rosa Cruz, no Liber 777, sugere-se que se entregue, vamos dizer assim, a nossa essência vibratória para benefício dos mestres de cura. É uma sugestão extremamente útil e recomendável. Existem outras similares, mas a ideia contida é exatamente a mesma. Caro amigo, amiga, irmão, irmã, buscador, buscadora, espero que esse meu pequeno vídeo
sirva de estímulo para você ingressar na Ordem Martinista. Existem diversas organizações, você pode procurar na internet, ou até para você se informar melhor do que é o martinismo. Tá? As próprias organizações cumprem esse papel. Existem várias denominações, até pela própria característica de como o martinismo se desenvolveu lá na sua origem. Eu atualmente não faço parte de nenhuma organização martinista, mas existem diversas, autênticas. Dificilmente você vai se deparar com uma ordem martinista que não seja autêntica. Então procure localizar alguma onde você sinta confiança. Em essência, os ensinamentos que são transmitidos são basicamente os mesmos, uma vez que até o início do período pós-Segunda Guerra, né, as principais organizações então existentes compartilharam os seus manuscritos, porque a guerra havia feito perder vários deles. Então eles reuniram aquilo que tinham para formar o que hoje nós possuímos. Ralph Lewis, que foi imperator da Amorque, reorganizou os manuscritos e é a partir deles que eu estou passando essas informações. Os manuscritos de Ralph Lewis, até onde eu sei, eu posso estar enganado, são a base da maior parte dos manuscritos martinistas, das existentes nas diversas organizações. É importante que o martinismo tenha uma contraparte templária, então você estudar só em casa, você estará perdendo um aspecto importante que é o ritualístico, especialmente nesse primeiro grau, que é o grau associado. Muitas das informações que você precisaria para compreender o que lá está escrito, você só vai encontrar dentro de um templo martinista. Toda a riqueza de detalhes e todas as informações que ilustram as instruções que são passadas pelo mestre do grau associado. Se você gostou, vou falar de novo, se você gostou dessa apresentação, por favor, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá e clica no sininho para você se inscrever. Se você se sentir feliz, confortável porque gostou, ou feliz e confortável porque não gostou, ou porque não compreendeu, entra em contato, né? Escreva lá o seu comentário. Eu só não vou entrar nos detalhes dos manuscritos, porque eu tenho um compromisso com a organização na qual eu faço parte desde 1996, ou do qual eu fiz parte desde 1996 até o final, até o início de 2021, quando eu me distanciei da TOM, da tradicional ordem martinista. Tá? Agradeço a sua paciência, a sua compreensão, né? E espero ter contribuído ao menos um pequeno grão de areia no seu caminho de desenvolvimento espiritual.